Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Doutrina e Convênios, seção 10, versículo 43. Esse versículo me enche de assombro, né? Tem muito conhecimento aqui nesse versículo. O versículo diz o seguinte: Não permitirei que eles destruam minha obra, sim, mostrarei que minha sabedoria é maior do que a astúcia do diabo. Então é a sabedoria de Deus versus a astúcia do diabo. A astúcia é a habilidade de enganar as pessoas. Aqui o que está acontecendo é que as 116 páginas foram perdidas, roubadas, e o diabo ele inspira aquelas pessoas que estão com essas páginas a alterar o seu conteúdo, para que quando Joseph Smith traduzisse novamente, eles pudessem apresentar, tentando assim invalidar a obra de Deus, falando que o livro de Mormon era falso porque Joseph Smith traduziu de uma maneira diferente, né? Mas Deus ele já sabia desse plano. A sabedoria de Deus é maior do que a astúcia do diabo. E esse versículo muito me chama a atenção porque Deus preparou um outro registro, pediu para a Nefe preparar um outro registro, porque ele sabia já desse acontecimento que ia acontecer aqui, da astúcia do inimigo aqui. E isso Deus sabia, né, há 2.400 anos atrás, antes desse episódio aqui, tá bom? Ele já sabia e pediu para a Nefe realizar um outro registro ali. Então, a sabedoria de Deus, né? É difícil falar como Deus ele sabia, porque ele é atemporal. Ele não está preso a esse tempo aqui. Né? Para o Senhor, o passado, presente e futuro, para ele é a mesma coisa. Né? Para nós é difícil essa concepção, por conta que nós estamos presos nesse tempo. Mas Deus ele não está preso ao nosso tempo. Tá bom? Então, esse versículo, inclusive, né, eu trouxe ele para falar um pouquinho sobre pré-ordenação. Estudando, né, sobre esse capítulo, né, essa sessão, lá no Evangelho em Perspectiva, a Poliana trouxe um versículo interessante lá, de Romanos 8, versículo 28, quando diz lá assim: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, em Romanos 8, a partir do 28 ali, o Senhor vai falando que aqueles que ele escolheu também elegeu. Ele está falando de pré-ordenação, que ele chamou algumas pessoas pré-ordenadas para fazer alguns chamados. Paulo ali está falando sobre chamados na igreja. Então, as pessoas que têm, né, o Senhor prepara pessoas para ter certos chamados aqui na terra, para ajudar no crescimento do reino dele aqui na terra, tá bom? Então é isso que fala aqui em Romanos. Bom, aqui então está falando da pré-ordenação. Nós acreditamos que antes de nós nascermos, nós já vivíamos com Deus. E antes de nascer, Deus também ele nos deu missão específicas para cumprir aqui na terra. Isso nós chamamos de pré-ordenação. Por exemplo, Jesus Cristo, ele foi pré-ordenado. A palavra pré significa antes, né? Ele foi pré-ordenado para ser o nosso Salvador. Então, ele foi ungido para ser o nosso Salvador. Tá bom? Então, foi antes, como dizem Apocalipse, né? Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Né? Antes que o mundo existisse, já tinha esse plano que Jesus Cristo iria nos resgatar, tá bom? Então, isso significa pré-ordenar. Aqui nós temos em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, também, né, a pessoa de Jeremias sendo escolhido antes de nascer para ser um profeta. Olha o que diz aqui. Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Olha que interessante, né? Antes dele sair da barriga da mãe dele ali, antes dele nascer, Deus já havia chamado ele como profeta. Então, no devido tempo, o Senhor faz ali o chamado de Jeremias para ser um profeta. Ou seja, Jeremias ele foi pré-ordenado para ser um profeta. Tá bom? E o fato de sermos pré-ordenados não significa que é o destino da pessoa. Nós ainda temos o nosso arbítrio, tá bom? Para escolher. O que acontece? A gente vê, por exemplo, que Davi ele foi pré-ordenado para ser o rei de Israel. E quando é pré-ordenado, não significa que a pessoa já vai ser. Por exemplo, nós temos Davi sendo ungido como rei por Samuel, o profeta, né, quando ele era moço ainda, jovenzinho. E ali essa história está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 13, tá bom? E aqui diz, né, que ele ficou cheio do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi a partir daquele momento que ele foi ungido.
Mas no momento que ele foi ungido ali, ele já se tornou rei? De jeito nenhum. Com o poder do Espírito do Senhor que estava com ele, estava preparando ele para se tornar o rei de toda Israel, de todas as 12 tribos. Tá bom? Mas ainda tinha um percurso para ele percorrer. Então não é porque ele foi ungido e pré-ordenado que ele já se tornou rei ali. A gente lembra da história que acredito que ele, cheio do Espírito, ele conta uma história que ele matou um urso, ele matou um leão, justamente quando ele foi matar o gigante Golias. Eles não queriam que ele enfrentasse Golias, ele falou, não, eu já matei um urso, já matei um leão, tirei a ovelha da boca do leão ali. Então ele conta, essa história. E eu acredito que ele já estava aqui, já tinha sido ungido por Samuel e estava cheio, do Espírito do Senhor. Então essas experiências foram ajudando ele a se preparar para ser o rei de Israel, tá bom? E ele vence o gigante e mesmo assim ele não é o rei de Israel ainda. Na verdade, Davi ele é ungido 3 vezes. Ele é ungido aqui por Samuel, o profeta. Depois ele é ungido lá em Hebron, tá bom? Ele se torna rei em Hebron, o rei da tribo de Judá, tá bom? E depois ele se torna rei da tribo de Judá e de Benjamim. E depois ele se torna rei das outras 10 tribos. Ele é ungido novamente. Só para pegar a sequência, Davi ele é ungido rei por Samuel, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. Lá em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, ele é ungido rei, pela casa de Judá. E depois ele é ungido aqui também em 2 Samuel capítulo 5, versículo 3, pelos outros anciões das outras tribos. E assim ele une todas as 12 tribos. É o primeiro rei monarca que eles têm ali, unificando todas as tribos. Tá bom? Então veja que ele foi ungido 3 vezes para se tornar o rei. Não foi pré-ordenado, foi ungido e já vai ser. Tem uma preparação. O Senhor coloca experiências no caminho para que a pessoa possa cumprir aquela designação ali, tá bom? Bom, vamos aqui rapidinho, falando aqui sobre a pré-ordenação, já que todas as coisas contribuem para o bem daqueles, que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a vocação de Deus, por que acontece coisas ruins com pessoas boas, Essa é uma pergunta, que frequentemente as pessoas fazem. Por que acontece coisas ruins com pessoas boas? Eu gosto muito da explicação aqui no livro de Mórmon, no livro de Alma, capítulo 14, versículo 10 em diante. Os que eram cristãos, que seguiam a Deus, eles estavam sendo queimados, porque acreditavam em Deus e acreditavam nas Escrituras. Então, eles estavam sendo queimados junto com suas Escrituras. E Alma e Amuleque, eles estavam presenciando essa cena, as pessoas sendo atiradas ao fogo com as Escrituras e morrendo. Nessa observação, Amuleque, ele pega e fala para a Alma, que eles poderiam impedir, levantando a mão para que aquelas pessoas não se queimassem com fogo. Eram pessoas boas, tinham se convertido, estavam lendo as Escrituras, por que Deus permitiu que elas fossem queimadas? Olha só aqui o cenário, Alma 14, versículo 10 e o 11. E quando vi o sofrimento das mulheres e crianças que eram consumidos pelo fogo, Amuleque também sofreu e disse à Alma: como podemos testemunhar essa cena horrível? Estendamos, pois, a mão e exerçamos o poder de Deus que está em nós, e salvemo-nos da chama. A Alma, porém, disse, a Alma era o profeta, o Espírito constrange-me a não estender a mão. Por que o Senhor estava deixando aquelas pessoas morrer? Aqui, a Alma, ele explica por quê. Ele fala, porque eis que o Senhor as recebe para si em sua glória. Então, aqueles que estavam morrendo estavam sendo recebidos em glória por Deus. Bom, então não havia motivo para salvá-los ali, já que eles ganhariam, a salvação ali, eles seriam recebidos em glória. E por que os iníquos, permitir que os iníquos façam isso? Aqui também continua dizendo. E permite que eles façam isso, ou seja, os iníquos, os maus. Ou seja, que o povo lhe faça segundo a dureza de seu coração, para que os julgamentos que em sua cólera os submeter sejam justos, e o sangue dos inocentes servirão de testemunha contra eles, sim, clamará fortemente contra eles no último dia. Então a maldade
é permitido fazer ali, o Senhor permite, porque também serve de juízo àquelas pessoas que estão a praticando, tá bom? E os justos, né, não precisam temer, porque estão sendo recebidos em glória aqui. Vou finalizar aqui com vocês, né, já que todas as coisas contribuem para o bem, né, daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo sua vocação, né, segundo Deus ele chama ali para trabalhar. Eu quero compartilhar uma experiência com vocês que eu escondi até da minha esposa, tá bom? Eu escondi por 4 meses aí, faz 4 meses que isso aconteceu e recentemente eu compartilhei com ela. Eu sofri uma tentativa de assalto, né? Uma tentativa de assalto. Eu moro aqui em São Paulo, né? Toda a minha vida morando aqui. Eu nunca fui assaltado aqui, né? Eu sei que o bairro que eu moro, às vezes eu vejo o que acontece, murmurinho, vejo pessoas relatando, roubaram meu celular no ponto de ônibus, tudo isso, né? Acontece, eu acho que em vários locais aí, né? E aí eu quero compartilhar com vocês, né? O fato de eu ter escondido da minha esposa era para não preocupá-la, né? Eu sei que ela é muito preocupada, então eu esperei passar um tempo e aí depois eu compartilhei com ela o que foi que aconteceu comigo. Mas foi a primeira vez que eu sofri uma tentativa de assalto, tá bom? Eu vou contar a experiência para vocês. Eu guardei o meu carro, né? Porque onde eu moro não tem garagem, então eu guardo lá em frente num condomínio que tem segurança, né? Para ninguém mexer, eu guardo o carro lá e aí eu venho descendo a pé para casa. Sempre quando eu desço, é uma rua assim que tem um lado da calçada que é muito ruim de ficar, porque tem um muro, né? E a calçada é 1,5 metro só, então já dá na rua, então fica muito próximo da rua. E também a calçada é muito uniforme, né? Cheia de para cima, para baixo, buraco. Eu não gosto dessa calçada. Eu sempre atravesso a rua e fico do outro lado, porque do outro lado a calçada é boa. E também, se acontecer alguma coisa, tem uma mata do lado, né? É fácil para você se embrear na mata ali e fugir de qualquer coisa que acontecesse ali. Então, nesse dia eu guardei o carro e aí eu estava descendo, eu falei, vou atravessar para o outro lado. Mas do outro lado, isso era cedo da noite, era 9 horas da noite, né? 21 horas, hein? E aí tinham uns meninos descendo, 5 rapazes descendo ali, e eles estavam falando palavras de baixo calão e até palavrões. Aí eu pensei, eu não vou para o lado de lá, porque se eu for para o lado de lá, eu vou estar junto com esses rapazes. E se a polícia vir, eu vou ser parado junto, tenho certeza. Então, eu julguei, né? Não vou para lá, vou ficar aqui mesmo. E eu fui descendo ali, né? Eles de um lado, eu do outro, tinha mais gente na rua, mais na frente, mais atrás. E de repente, né, quando eu estava indo, eu ouvi o ronco de uma moto desacelerando, né, vindo na minha direção. Aí eu falei, ixi. Aí eu coloquei o celular no bolso, mas não deu tempo não, né? A pessoa, conforme eu falei, a calçada é 1,20 m, 1,5 m no máximo. A pessoa colocou, né, tava o motoqueiro e o garupa estava com a arma, né, e já apontou a arma para mim e falou, dá o celular, né? É certeza que eles viram eu colocando o celular no bolso ali. E aí eu peguei o celular para dar e fui entregar, né? Mas na hora que eu fui entregar o celular, eu instantaneamente eu disse não e eu corri. Eu não sei porque eu corri, eu não sou apegado a bens materiais e conforme eu falei, a calçada é pequena, né? E ele apontando a arma para mim estava próximo, tem o quê? Uns 30 centímetros da minha cabeça a arma. E eu corri, eu falei, o que eu fiz? E eu continuei correndo. E aí eu olhei para trás, né? E ele estava assim, seguindo com a arma, assim, ó, para atirar. E eu peguei e falei, vixe, ele vai atirar. E aí quando eu disse ele vai atirar, eu tomei um. Eu caí, porque a calçada é uniforme, né? Então tem que estar olhando ali onde você está pisando. E eu caí, rolei assim no chão. Do jeito que eu caí, eu levantei e saí correndo. E aí eu corri para o outro lado, né? A moto fez aquele zigue-zague que ia voltar para me pegar. Os outros meninos saíram correndo, outras pessoas correu também. E aí eu corri para o outro lado, aí eu falei, aqui ele já não me pega mais, né? E quando ele fez assim para voltar, como eu corri para o lado onde era a mata, então eles já voltaram e foram embora. Fui livre ali, né? Fiquei livre ali naquele momento. Tinha até um membro da igreja mais na frente falou, eles tentaram te assaltar, não foi? Eles estavam com malícia aqui, quase que eles pararam eu aqui também. E aí eu falei, foi, mas nem conta nada para minha mulher, porque ela fica desesperada com isso, né? Então,
O que eu pude aprender com essa experiência? Né? Eu tive mais gratidão por saber que Deus guardou a minha vida. Ele não deixou o bandido atirar, né? Bens materiais nós recupera de novo, né? Mas foi uma reação assim que eu tive que nem eu esperava que eu ia correr, né? Eu disse não e corri, e deu no que deu, né? E, bom, enfim, quando eu cheguei em casa, eu tava, como eu caí e rolei, né? O ombro tava todo sangrando, o braço. Aí minha esposa, o que é isso? Aí eu falei, eu caí no chão, olha aí, me ralei todo e tava me limpando, né? Só que eram ferimentos mais profundos, né? Até 2 dias depois que eu tava visitando as pessoas, falou, que é isso aí no seu braço, né? Todo ralado, arrebentado, tudo inchado. Eu falava, eu caí, eu não menti, né? Eu só omiti que foi uma tentativa ali de assalto, né? Isso eu tava com o quê? Eu tô com 45 anos, né? E nunca fui assaltado aqui em São Paulo. Então, se demorar mais 45 anos para acontecer uma dessas, eu vou estar com 90. Aí não vai dar para correr mais, né? Bom, brincadeiras à parte, né? Eu me senti muito grato pela proteção de Deus. E eu tenho certeza, né, que se fosse a minha hora de ir, que Deus ia deixar eu ir, tá bom? Mas que eu estou seguro com Deus, que Deus ele me protege, que todas as coisas que acontecem, Deus ele está no meio de nós, nos protegendo, tá bom? Para finalizar aqui a mensagem, eu quero compartilhar aqui uma mensagem que talvez vai ser um pouco controversas para nós, né? Está aqui em Alma, capítulo 20, versículo 17. É justamente quando Amon, né, ele, ele está defendendo Lamone do próprio pai. O pai queria matar ali o próprio filho e ele não permite. Mas Amon, ele fala uma frase muito interessante. Olha só o que ele fala. Mas Amon adiantou-se e disse-lhe: eis que tu não matarás o teu filho. Não obstante, né? Não obstante, melhor seria que ele morresse do que tu. Porque eis que ele se arrependeu de seus pecados. Mas se tu caíres agora, com a tua ira, tua alma não poderia ser salva. Olha só o que Amon fala aqui. Olha, você não vai matar o seu filho. Eu não vou permitir. Mas era melhor que seu filho morresse do que você. E olha que Lamone, ele havia se convertido a Deus, ele se batizou, ele se converteu a Deus de verdade. Ele abandonou os seus pecados, se converteu a Deus. Né? Então Amon fala, olha, era melhor que ele morresse do que você, porque se você cair nessa incredulidade toda que você está aí, com todos esses pecados, sua alma não pode ser salva desse jeito. Né? Então, uma coisa para nós refletirmos, né? Normalmente, né, em velório, né, às vezes a gente ouve uma frase assim, tanta gente ruim no mundo, foi morrer logo esse, que ajuda tantas pessoas. Verdade, né? Mas chega a hora para todo mundo morre, né, na verdade. E é o plano de Deus, né? Para ressuscitar nós temos que morrer. Mas, vendo aqui na perspectiva de Deus, é melhor que um justo morra, como a Alma mencionou aqui, porque estão sendo recebidos para Deus em glória, do que um homem iníquo, que não se arrependeu. Né? Então ele precisa se arrepender. Se Deus der tempo para ele se arrepender mais, né? E ele pode se converter a Deus e assim mudar a vida dele. Então, nessa perspectiva, é melhor que um justo morra do que um bandido. Né? Mas as pessoas que conhecem normalmente vai se revoltar, né? Vai falar, não, era melhor que o bandido caísse ali, desse um infarto nele, do que matar você ou outra pessoa ali que é um cidadão de bem. Mas Deus, ele quer a salvação de todos os seus filhos, tá bom? E eu termino com a escritura que a Poliana compartilhou, né? Em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo sua vocação, segundo a sabedoria de Deus. Eu acredito que antes de nascermos, nós somos chamados para fazer certas coisas aqui na Terra. Essa é uma oportunidade de mostrarmos nossa fidelidade a Deus, de nos tornarmos melhores pessoas, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.